Já está tudo pronto para o Grenal de número 449 no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Gaúcho. O Internacional finalizou a sua preparação de uma maneira diferente. O estádio Beira-Rio foi o palco do último treinamento, mostrando um ambiente de mobilização especial para o clássico que marca a estreia de Paulo Pesolano em Grenais. A grande dúvida está na escalação. Pelo menos 4 possibilidades diferentes estão à disposição do técnico uruguaio para que ele possa, de alguma maneira, surpreender o Grêmio. Luiz Castro confirmou situações importantes do outro lado que podem impactar a estratégia do Internacional. A principal deles é o setor de Alan Patrick, que terá ao seu redor 2 jogadores que não são especialistas em marcação: Arthur e Thiaguinho. E esse fato foi comentado pelo técnico gremista. A gente fala também sobre o movimento feito pela direção do Internacional para ambientar Vijagra, Félix Torres e também Paulinho de Paula. Vijagra, a grande novidade da delegação do Inter aqui no hotel onde o clube está concentrado, sendo ele uma opção de Pesolano também para surpreender o Grêmio. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 23 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Pré-Grenal, estou aqui na concentração do Inter, que chegou aqui no início da noite deste sábado, na preparação para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Gaúcho, tá? A gente tem falado ao longo dos últimos dias sobre um ambiente de uma certa desmobilização, de falta de prioridade para esse clássico do final de semana, ninguém se manifestando e tentando mobilizar externamente para o jogo deste domingo, porque de alguma forma o Inter prioriza mais a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, mas a gente teve neste sábado um movimento importante do Internacional que mostra que, é Grenal, não é um jogo qualquer. Existe uma diferenciação na preparação para esta partida. O treino às vésperas do Grenal, ele não aconteceu no CT Parque Gigante. Paulo Pesolano chamou o time para treinar com os portões fechados no estádio Beira-Rio, com alguns objetivos: mais privacidade, mas acima de tudo um ambiente de mobilização, de estar presente no palco da partida de amanhã, do domingo, que tem uma importância especial. O Inter mudou um pouco o planejamento, mostrando que sim, é um jogo que tem a sua importância, o Grenal deste domingo, tá? Existe muito mistério em relação à equipe que Paulo Pesolano vai mandar a campo, tá? Eu vou colocar aqui 4 possibilidades de escalação para esse jogo e 4 possibilidades diferentes, tanto do ponto de vista tático como de algumas escolhas individuais. A gente sabe, por exemplo, que o Félix Torres, que marcou gol na sua estreia pelo Inter contra o Inter de Santa Maria, deve jogar e deve ganhar a vaga do Vitor Gabriel no sistema defensivo. Mas existem 4 possíveis times do Inter para esse jogo, tá? Eu vou colocar aqui o primeiro, que é uma possibilidade, por exemplo, de um Inter com 3 volantes. Dessa forma, o Bruno Henrique entraria no time para a saída ou do Vitinho ou do Carboneiro, mais provável que do Vitinho. Dessa forma, o time ficaria escalado com Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, a dupla de zaga de Mercado e Félix Torres e Bernabei na lateral esquerda. O meio-campo tendo Ronaldo, Paulinho e Bruno Henrique. O Alan Patrick sendo um homem mais centralizado e mais adiantado, com uma dupla de ataque de Carboneiro e Rafael Borré. Uma segunda possibilidade de escalação, e que foi trabalhada em alguns momentos nesta semana, é o Aguirre sendo o titular da lateral direita e o Bruno Gomes aparecendo como volante. Dessa forma, o time teria Rocher no gol, Aguirre, Mercado, Félix e Bernabei. O meio-campo com Ronaldo, Paulinho, Bruno Gomes. Alan Patrick mais à frente com Carboneiro e Borré formando uma dupla de ataque. Mas a gente não pode desconsiderar a hipótese de um time diferente do ponto de vista tático. Por exemplo, com 3 zagueiros, que teria Rocher no gol, Aguirre na lateral direita, um trio de zaga com Félix Torres, Mercado e Vitor Gabriel, e o Bernabei na lateral esquerda. Um meio-campo com 3 volantes, tendo, por exemplo, Ronaldo, Paulinho e Bruno Gomes, e uma dupla de ataque tendo Alan Patrick e Rafael Borré. Desta forma, os 2 pontas, Vitinho e Carboneiro, não jogariam, Bernabei e Aguirre seriam os responsáveis por dar essa amplitude para a equipe. É uma possibilidade de time do Inter também. Ou então, Paulo Pesolano pode colocar em campo o time base que enfrentou o Inter de Santa Maria. Rocher no gol, Bruno Gomes, Mercado, Félix e Bernabei.
Ronaldo e Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro com Rafael Borré na frente. 4 possibilidades de escalação para o Clássico Grenal, o que mostra todo o trabalho de mistério feito pela comissão técnica do Internacional. Avançando na pauta, a gente teve um outro movimento que mostra que a Semana Grenal ela é um pouco diferente e que foi comandado pela direção do Internacional. Fabinho Soldado e Abel Braga fizeram questão de levar os novos reforços colorados, Félix Torres, Rodrigo Vijagra e Paulinho, no Museu do Internacional no estádio Beira-Rio. Eles estiveram por lá, conheceram os troféus, as histórias e a história do Inter como um todo. E no entendimento da comissão técnica e da direção do Internacional, esse é um movimento importante para mostrar a grandeza do clube, para mostrar onde eles estão pisando, para que eles acelerem esse processo de integração e ambientação a Porto Alegre, a comunidade do Internacional como um todo. Foi uma situação interessante que aconteceu neste sábado também de véspera do Clássico Grenal, antes do treinamento que aconteceu no estádio Beira-Rio, tá? Um outro pedido feito pela comissão técnica do Internacional e que a gente pode ver no Grenal deste domingo é a ideia de finalizar mais a gol. Paulo Pesolano deixou claro e deixa claro para os jogadores do Internacional que um dos objetivos técnicos da temporada de 2026 é que o time tenha um número de finalizações, uma média de finalizações maior do que a que teve em 2025. Um time mais objetivo, que chute e arrisque mais para o gol. E as primeiras amostragens agradaram a comissão técnica do Internacional nesse aspecto. O Inter chutou bastante a gol contra o Inter de Santa Maria no entendimento da comissão técnica, contra o Ipiranga, contra o Monson, e isso vem agradando. E deve acontecer também no Clássico Grenal. Pesolano tem cobrado bastante o time em relação a este ponto, e a gente pode ver isso no Grenal deste domingo, o Inter arriscando mais para o gol, tá? Na tarde deste sábado, eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre o mano a mano do Grenal, tá? O clássico, polêmico, pedido, criticado mano a mano do Grenal. Jogadores do Grêmio contra jogadores do Inter, quem é melhor? Eu e o Matheus fizemos isso na live e colocamos o recorte no vídeo que a gente colocou na tarde desse sábado. É só conferir aqui no canal e comentar o que você achou, na nossa opinião, das nossas leituras e dos enfrentamentos individuais que a gente colocou, tá bem? Falando mais sobre a partida, eu estou aqui na concentração do Internacional, a delegação desembarcou aqui no início da noite, depois do treinamento que aconteceu à tarde no estádio Beira-Rio, sem grandes novidades, tá? O time titular, os principais jogadores estão concentrados aqui no hotel. Os desfalques já esperados do Thiago Maia e do Benjamin Arrim, que estão se recuperando de lesão e não jogam o Grenal. E a principal novidade é o Rodrigo Vijagra, que está concentrado e pode vir a ser uma novidade imposta pelo técnico Paulo Pesolano para essa partida, mesmo que não seja a tendência. Ele disse que Vijagra vai jogar pelo menos alguns minutos, mas a tendência é que para titularidade jogue de fato o Ronaldo. Se o Vijagra jogar, o Ronaldo sai. Aí todos aqueles times que eu coloquei, só tirar o Vijagra e colocar, ou tirar o Ronaldo e colocar o Vijagra, seria uma mudança objetiva que o Pesolano tem à disposição, tá? Por último, a comissão técnica do Inter precisa estar observando e precisa estar atenta a uma situação do Grêmio que eu vou destacar aqui. O time do Grêmio, ele está praticamente definido, tá? Você vai ver aí no diário do Grêmio KTO, o Matheus Dávila vai colocar pouquíssimas dúvidas em relação à escalação proposta pelo técnico Luiz Castro. E em uma entrevista coletiva hoje no CT Presidente Luiz Carvalho, o Luiz Castro deixou claro mais alguns pontos dessa escalação. E uma delas é a dupla de volantes do Grêmio, que será formada por Arthur e Thiaguinho, que são dois jogadores que não são exímios marcadores. Isso foi questionado ao Luiz Castro sobre o poder de marcação desse meio-campo. E a pergunta não agradou ao Luiz Castro, que deixou claro: Arthur e Thiaguinho têm capacidade de marcar, e foi colocado na pergunta sobre a ideia de marcar o Alan Patrick. Ele deixou claro: a dupla de volantes tem capacidade de marcar. O Arthur é um jogador de Europa, o Thiaguinho é um jogador de seleção sub-17. Eles precisam saber marcar e não necessariamente precisa se colocar jogadores marcadores naquele setor. O que pode dar uma liberdade a mais para o Alan Patrick, que é um jogador que está acostumado a decidir alguns grenais. Esse é um caminho a ser observado pela comissão técnica do Inter e que pode, sim, ser um ponto de diferença no Grenal desse domingo, e a comissão técnica do Inter com certeza está bastante atenta a isso.
Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO Odds do Clássico Grenal número 449 nesse domingo, tá? O Inter é o favorito de acordo com a KTO para este clássico, tá? O Inter está pagando menos, o Grêmio seria o azarão. A vitória do Inter está pagando 2,45, empate 3, vitória do Grêmio 2,8. Em quem você aposta? Coloca teu palpite aqui embaixo, joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!